complexa, ela não é ruim, tá? Ela é, na verdade, ela tem diversos caminhos, diversas possibilidades, e a gente fica na confusão ali para tomar uma decisão. E isso sim é complexo, né? Então, se eu tenho o caminho digital, por que é tão complexo administrar uma empresa hoje? Vocês acabaram de falar ali, a globalização, as inovações, tudo muda o tempo todo. É a complexidade, né, do contemporâneo. O número de decisões que a gente toma, seja na nossa vida privada, seja na nossa vida profissional, por dia, sem contar aqueles que a gente nem consegue responder, né? Então, é tipo o WhatsApp, né? 1001 interações e a gente nem dá conta. Isso tudo é complexidade. É tudo ao mesmo tempo e tudo para já, tudo agora. Isso é complexidade. E dessa forma se fundamenta o contemporâneo, dentro dessa complexidade, um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu vi que. Ah, tá. Eu vi que alguém colocou, acho que foi a Maria Luísa, não tenho certeza do nome, tá? Se eu errar, eu não sou muito boa com nomes, não, tá? Mas a era da informação é um conceito muito bom. A era da informação, ela surge justamente quando passa a se ter a informação como um ativo, né? As empresas elas começam a valorizar esse ativo, esse valor que tem a informação, né? E aí nós começamos a ter a era da informação. E aí nós evoluímos um pouco mais e vamos para a sociedade da informação, né? Depois, e você pode chegar aí. Nós vamos chegar no convergente. Aí nós evoluímos mais um pouco, nós chegamos na sociedade de redes, né? Todos conectados, é aquilo que nós temos, né? De certa forma, hoje. Castells fala muito sobre isso. Aí começou-se a falar na aldeia global, né? Estamos todos no mesmo local, que é a internet. E aí começou-se a falar em convergência. Convergente não é o filme, né? Tem um filme, eu acho, da convergência, né? Então, convergente quer dizer que essas tecnologias, elas. Sim, com certeza, Maria Luísa. Essa foi a regulamentação. Ela falou da LGPD. É bem importante colocar isso também. A gente vai chegar lá. O convergente é essa tecnologia que está totalmente interligada. Não tem uma vez que a gente tinha telefone em casa, tinha TV, tinha um aparelho de som, tinha mais um monte de coisa, né? Hoje, tudo aquilo está aqui, né? Rapidamente está no celular. Existe até, eu procurei hoje, quando você quer um negócio rápido, a gente não encontra, a internet é assim, né? Tem até um meme que mostra, né, tipo, o escritório cheio de coisas, de parafernália, caixinha de som, teclado, né? Agora, atualmente você tem um monitor, pronto, já resolve. Ou mesmo um celular. Quantas empresas são administradas somente por aqui? Né? Então, isso é convergência, tá? Esse é o momento da convergência. E aí, então, ok, está tudo conectado, está tudo interligado, isso é convergência. A própria internet surge de uma convergência. Convergência do computador com o telefone, né? Que permitiu essa comunicação, que lá nos tempos idos, quando vocês não eram nem nascidos, a gente usava a internet pela pela linha telefônica. Alguém lembra disso? Pelo amor de Deus, só eu acho. Alguém lembra? Meu Deus, me deu até. Eu lembro, trouxe. Será que é só novinho que tem aí nesse. Opa, deu boa, deu boa, Ah, deu boa. Me ah, salvaram agora, gente, também. tenho certeza Ela que é fazia mais um jovem. barulhão, lembra? Enfim, ela
é justamente dessa conexão, Jaqueline, que surge a internet, é uma convergência. E a gente usava realmente, alguém falou ali, depois da meia-noite, claro, né? Porque daí não pagava só um pulso, né? Meu Deus, gente, olha, veja que existe todo um universo antes da gente, né? Antes daquilo que. Mas sabe que é muito importante vocês saberem disso. E nós somos uma geração. Agora, já que vocês se identificaram aí, nós somos uma geração que está vendo uma mudança de paradigma na comunicação como nunca outra ninguém não viu, porque a gente está avançando, né? A gente está indo num caminho, né, de evolução e que a evolução ela está acontecendo na nossa frente. Então a gente vai, de alguma forma, a gente vai usar toda essa tecnologia, mas a gente vai lembrar que lá atrás vocês nunca passaram numa rua que tinha aqueles orelhão? Aqui na minha cidade tinha um orelhão. E aí passei um dia e o meu filho pequeno não sabia o que era, né? E aí eu falei para ele, olha, isso aí a gente usava para ligar para casa, na época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Então, né, nesse momento, a gente tem todo esse caminho. A gente sabe como era e a gente sabe como está ficando, né? Então, por isso que hoje a gente fala que a gente está na pós-convergência. Porque hoje, quando nós éramos mais novos, vamos falar assim, né? A gente entrava em casa, ligava a luz e a gente identificava, nossa, essa luz está vindo daquela hidrelétrica, disso, daquilo, né? A gente olhava e pensava o que estava acontecendo. Hoje a gente chega em casa, a gente não quer nem saber de onde que veio a luz, desde que ela esteja funcionando. E nós já estamos chegando na situação de que Deus me livre que a gente chegue em casa e não tem internet. Aí, danou-se. Alguém colocou ali que colecionava os cartões, né? Dos orelhões, né? Era muito, muito engraçado, porque aí você ia numa cidade, comprava, né? Isso são coisas que não vão mais voltar, mas são tecnologias que a gente tem, a gente teve acesso e a gente viu crescer. Por isso que hoje, quando a gente fala que nós estamos na pós-convergência, é porque nós temos uma geração dos nossos filhos e netos, nem é bom pensar nisso, dos nossos filhos, que eles simplesmente usam a internet. Eles não querem saber de onde que vem, eles não sabem que existia linha de escada, né? Eles não sabem como é que esse negócio chega aqui em casa. Desde que chegue, né? Coitado do cara do TI, né? Que vai ter que arrumar, mas enfim, desde que chegue, e isso é a pós-convergência. É o momento em que nós vivemos hoje e não nos damos conta de que estamos naquele momento. Por exemplo, a gente não chega em casa e diz, vou conectar a internet. Nós já estamos conectados, né? E a gente espera que a nossa rede já reconheça o celular e já saia tudo. A gente entra no carro, já quer que o carro saia conectado e assim vai. É tudo assim. Isso é o momento, pode avançar ali, da pós-convergência, que é justamente, alguém colocou ali que quanta nostalgia, né? Realmente, né? A gente foi lá atrás e agora, né? A gente vai olhar para frente, que é a pós-convergência. É um momento que a gente não se dá conta. Não é um momento assim, a pós-modernidade, depois disso, não. É o momento em que estamos. Por isso que eu comecei com a palavra contemporâneo, né? E por isso que vocês colocaram ali esse contemporâneo digital, esse contemporâneo tecnológico, cheio de mudanças, cheio de evoluções, que foi o que vocês colocaram ali.
Todo esse cenário, legal, se a gente simplesmente vivesse ele, né, e simplesmente absorvesse. Ocorre que tudo foi para a internet. Eu brinco às vezes que aquilo que era bom foi para a internet, as pessoas, gente boa, tipo nós, foram para a internet. As ruins também foram, e aí que complicou, né? Mas, enfim, estamos todos ali. Isso vale para empresa, vale para governos, vale para pessoas físicas, para pessoas, para o mundo inteiro. E nós tivemos um momento recente que deu uma espécie de restart na comunicação, que foi o momento da pandemia, né? Que foi aquele momento em que aquilo que não era online tratou de ficar, né? Que foi o restaurante do bairro não tinha delivery. Ele tratou de achar um jeito de fazer delivery naquele momento. Entrou em qualquer aplicativo, marketplace, né? Para continuar vivo, para continuar sobrevivendo. Pode passar ali para frente. E aí nós temos essa outra imagem que é sobre o futuro do trabalho, tá? Essa imagem, ela é da construção do Empire State em Nova York, mas ela originalmente, não sei se vocês devem já ter visto, porque essa imagem é bem, bem famosa. Ela originalmente, os caras têm ela é manipulada, tá? Eles têm cigarro na mão. E hoje, né, pelos hábitos que a gente tem, a gente estaria todo mundo lá em cima, àquela altura. Aqui não vale chamar o professor de segurança, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém tem cinto, ninguém tem nada, não deve ter rede embaixo, nada disso, né? Mas a provocação é justamente aqui. Nós estamos nesse momento. O nosso trabalho é assim. O nosso trabalho é online, nosso trabalho está conectado. Então, aquela convergência, aquela necessidade que nós tínhamos de estar tudo conectado, ela efetivamente virou a nossa realidade profissional, né? Eu hoje, por conta dessa mobilidade que a gente consegue, eu consigo fazer meu doutorado lá em Portugal e aqui no Brasil, tendo aula aqui e lá, indo e voltando online, né? E isso é uma inovação muito grande, é uma possibilidade muito grande. E eu lembro, quando lá pequenininha, quando lá nas primeiras navegações na internet, lá em 97, eu lembro muito bem de passar madrugadas, como vocês falaram, e eu pensei assim, nossa, agora eu posso acessar as bibliotecas do mundo inteiro. E eu conseguia acessar Harvard, eu conseguia acessar... Nossa, que incrível, né? E hoje eu consigo estar estudando em uma universidade fora do país, uma universidade já potencializada e já colocada dentro desse cenário totalmente pós-convergente, tá? Avançando aí antes que o cara do trabalho morra, né? Melhor não mexer muito com ele. Mas o trabalho, a forma de trabalhar, então, a gente também teve essa mudança, né? Pode avançar aqui, a gente já está no outro. Aqui eu vou, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides também para vocês bem, bem tranquilo, tá? O texto fala aqui na transformação digital, no futuro do trabalho, da forma que nós estamos trabalhando, então, esse trabalho remoto, híbrido, todas essas possibilidades, chegando numa flexibilização. Por que precisava ter aquelas indústrias gigantes, com um monte de espaços e tal? Ora, porque precisava as pessoas todas se deslocarem para o trabalho, né? Hoje não é mais assim, né? Eu tive agora recentemente em Portugal no doutorado, vocês não têm ideia do tanto de gente que tem trabalhando online.
tem todo um mercado paralelo existindo por conta desses profissionais. É apartamento para pessoas que trabalham em home office, quartos para pessoas que trabalham em home office. Não é quarto de estudante, é quarto de profissional, né? Que tem ali toda uma infraestrutura voltada para esse profissional, internet de alta qualidade, papapá, tudo que eles precisam para trabalhar. É um novo conjunto de pessoas. Os próprios cafés, né? Café uma vez era para tomar café, agora não, é para trabalhar. Você pega teu notebook, vai lá trabalhar e vai lá, leva tuas coisas e trabalha, né? O escritório não precisou mais ser uma coisa fixa, ele ficou pequenininho, a gente leva ele onde a gente quiser. E isso tudo nos leva para dentro das empresas. Dentro das empresas é que nós vamos falar sobre comunicação organizacional, que é exatamente, a Adriana comentou do home office. O home office, eu acho que é assim a revolução dos tempos. Claro que ele tem, a gente poderia fazer todo um adendo aqui para falar do home office, né? Ele tem diversos desafios, ainda diversas reparações a serem feitas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista funcional, né? Mas, de toda forma, ele veio para ficar, né? Isso já está consolidado. Existem profissionais que não se adequam, né? A verdade é essa, né? Tem pessoas que não se adequam. Eu preciso sair de casa para ir trabalhar. Existem pessoas assim. Então, mas tem espaço para todos. Ó, o condomínio da Jaqueline tem um espaço de coworking, né? Então, veja bem o tamanho que isso está, e isso são mercados que vão se abrindo, né? Uma vez tinha que ter o playground no condomínio, agora já ter um espaço de coworking, gostei da ideia, podia ter aqui no meu, por exemplo, né? Seria muito legal ter um espaço de coworking que pudesse compartilhar e tudo, né? Ok, pode avançar. Chegando na comunicação, exatamente, né, Jacqueline, com internet, com tudo disponível para que você tenha um ambiente de trabalho agradável. Aquela coisa assim de chegar e conectar e sair trabalhando, né? E isso é tão gostoso, né? Quando a gente se vê nesses momentos, né? A gente ter a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo e poder estar trabalhando. Para aqueles que fazem isso, eu acho muito legal. Todas as vezes que eu consegui fazer isso, é uma sensação gostosa, uma sensação de liberdade, uma sensação de quase de poder sobre a informação, de poder sobre o trabalho, sabe? Então tem uma série de coisas que a gente poderia explorar. Avançando aqui, vamos falar de comunicação organizacional. Bom, fato é que a gente está se comunicando o tempo todo. Isso, estamos aqui nos comunicando, o dia a dia da gente é muito difícil a gente estar offline, inclusive surgem com bastante veemência, né, as ações em relação ao não online, né, mas a comunicação organizacional, ela tem alguns papéis importantíssimos dentro da empresa, principalmente na questão do endomarketing, que é internamente dentro da empresa, né? Porque, na verdade, a rádio fofoca, né, da empresa virou a rede social, vamos combinar, né? Fale bem, fale mal, mas poste alguma coisa, né? E isso tudo, né, afeta, eu não vou focar aqui na questão do profissional, né? Que a gente, como profissional, também tem que ter alguns cuidados. Mas eu vou focar aqui na questão da empresa, né? A comunicação organizacional, ela, sem ter informação, tá? Sem ter informação, eu não tenho, em hipótese alguma, eu tenho decisão.
Como é que eu tomo uma decisão? Se eu vou comprar um tênis, eu preciso de informação. Se o tênis é amarelo, vermelho, cor-de-rosa, se ele é bom, se a marca é boa, se o preço é bom, sei lá. Eu tenho um monte de informações. Aí é que entra a comunicação. Quanto mais comunicação eu tenho, mais tomada de decisão assertiva eu tenho, né? E aí, tudo isso facilita a parte da coordenação dentro dos departamentos, quanto melhor eles se comunicarem, né? A própria imagem da empresa, né? Recentemente teve aquele caso da Vale do Rio Doce, não sei se vocês lembram. Eles fizeram uma gestão de crise com relação nas redes sociais, que foi justamente para que as notícias não saíssem descabidas, né? Então, para que toda a comunicação saísse alinhada, porque senão no site da empresa está uma coisa, na rede social está outra, vira uma bagunça. E isso é, basicamente, comunicação organizacional. Nesse cenário totalmente desafiador, né? Pode passar. Nesse cenário desafiador, a gente tem diversos, porque nós falamos antes que nós temos diversos canais, né? Agora nós temos diversos públicos. Eu tenho que me comunicar com o colaborador interno, eu tenho que me comunicar com o fornecedor, com o cliente, com o parceiro, a própria imprensa, né? Dependendo o porte, dependendo o tipo da empresa. Isso tudo é comunicação organizacional. Então, vai desde o marketing até a questão das relações públicas, né? Então, isso tudo é responsabilidade da comunicação organizacional. Tudo aquilo que vai sair da empresa de vocês precisa, né, de alguma forma, ser filtrado, né? E hoje existe muito dessa proliferação das redes sociais, acaba por criar dificuldades para as empresas nesses sentidos mesmo, tá? Pode avançar ali. Opa, aqui repetiu, pode ir no próximo. Em que locais, então, eu tenho que ter atenção? Tá? A escolha dos melhores canais. Não adianta eu me comunicar em todas as redes, né? Eu fiz a minha pesquisa do doutorado é em comunicação organizacional, em redes sociais. E eu pesquiso a inovação, que é bem desafiador. A inovação, a gente pensa em inovação, nossa, é uma coisa, né? Coisas novas e tal, inovação aberta, novos produtos, né? Tudo isso, ok? Mas eles não trabalham com Twitter e TikTok. Por quê? É um posicionamento. O Centro de Inovação de Portugal não trabalha com... desculpa, o Centro de Inovação de Portugal trabalha com Twitter. O Centro de Inovação do Brasil trabalha somente com LinkedIn, Facebook e Instagram. Porque eles entendem que lá estão os seus públicos. E aí eu indaguei a seguinte questão, mas basicamente, se eu tenho uma comunicação efetiva, né, nesses canais, por que é que eu não vou buscar esse público mais jovem, né? Porque eles ainda não pensam na inovação como esse ponto quer, né? Esse grupo quer. Então, não é simplesmente dizer, eu vou comunicar para quem quiser, é a rádio, né? Vou sair comunicando quem quiser ouvir. Não. Comunicação organizacional é direcionada para um público-alvo. Tá? Ela tem um direcionamento, ela precisa ter um objetivo, porque a partir dessa comunicação, você vai fortalecer a tua marca, fortalecer a tua forma de relacionamento, né, com o teu cliente. Porque ele vai identificar,
ele vai identificar você lá na rede social, ele vai identificar você. E aí vem as questões de marca, né? É muito importante, porque se eu uso o vermelho Ferrari, né? Todo mundo sabe qual é o vermelho Ferrari, é aquele que só tem a Ferrari. E aí, quando você olha para o vermelho Ferrari, é aquele que é o vermelho Ferrari. E ele está registrado como vermelho Ferrari. Não tem, e a Mercedes tem tons de cinza registrados. Então, é uma identificação de marca. Quando a gente olha aquele certinho da Nike, uma vez tinha que estar escrito Nike embaixo, né? Hoje não. Hoje a camiseta que tiver só o certinho, a gente já sabe que é Nike. O tênis nem tem mais, né? O tênis nem tem mais Nike escrito, né? Os mais novos nem tem. Eu vi outro dia numa vitrine que nem tinha escrito, só tinha o certinho. Por quê? Afinal de contas, todo mundo já sabe que é Nike. E aí vem a identificação de marca. Todo mundo sabe que é Nike, todo mundo sabe que é bom, né? Então você já traz todo um conceito junto com aquilo que você comunicou. Por isso que a comunicação é tão importante. Por isso que a gestão de crise em momentos de dificuldade, como foi esse da Vale do Rio Doce, é tão importante. Porque imaginem, né? Você vai, de repente, aconteceu qualquer catástrofe. Se você não responder a todas aquelas pessoas, seja a imprensa, seja as pessoas que tiveram entes perdidos, tiveram problemas financeiros, se não responder cada uma da maneira correta, a imagem da empresa, ó, não vai adiante. Indo para a parte da IA, pode avançar. Quando a gente fala IA, vocês... Certa... Essa de cima, do Alan Turing. Já ouviram falar do Alan Turing? Já assistiram o Jogo da Imitação? Não? Então, tarefa de casa para o fim de semana. Ele tinha no Netflix, mas o Netflix às vezes muda, né? Os filmes, então não sei se está lá. O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é o primeiro... Alan Turing criou as primeiras comunicações, né? Ele interceptou as comunicações criptografadas na época da Guerra Fria. Então, né? E o filme é excelente. Não é aquele filme tipo documentário que... Não é, tá? Garanto para vocês, assistam. Quem não assistiu e quem já assistiu está falando aí que é excelente. Ele é muito bom mesmo. E a gente entende muita coisa da atualidade a partir do filme, tá? Então, Alan Turing, desde Alan Turing, lá em 1940, 50, já existia inteligência artificial. Sim ou não? O que vocês acham? Quem assistiu o filme aí? Existia inteligência? Por que é que ele construiu uma máquina daquele tamanho? Por que é que ele construiu aquela máquina? Para ela ter capacidade de pensar. E o que era o pensar no tempo de Alan Turing? Existe um grande gap, um grande buraco do Alan Turing até o cara que ganhou o prêmio Nobel agora em 2024, que ganhou também por conta da inteligência artificial. Talvez Alan Turing tivesse o Nobel lá na época dele, ia ganhar também, né? Era o mínimo que a gente esperava. Mas por que é que lá naquela época a gente tinha inteligência artificial? Porque ele já estava trabalhando com uma série de dados numa máquina que, a partir daqueles dados, trazia informação. Dados formatados trazem uma informação, tá? Então, eu tenho inteligência artificial desde essa época, e ela foi evoluindo, e foi evoluindo, e foi evoluindo. Assim como tudo aquilo que nós falamos ali no início, né? A internet evoluiu, olha só,
uma época, a gente não tinha esses computadores nesta velocidade que nós temos hoje. A internet, vocês acabaram de falar, né? Que não era a velocidade que nós temos hoje. O que aumentou? A nossa capacidade de conexão, a nossa velocidade e a nossa capacidade de armazenamento de dados, ok? Nós temos muito mais capacidade de armazenar dados. Nós temos data centers no mundo inteiro, em todas as nuvens possíveis, né? E não é as nuvens do céu, pelo amor de Deus. Nós temos muita informação. E hoje, para uma IA caseira, né? Deixa eu só pegar o comentário do Pedro ali. Hoje, com uma internet caseira, a gente já consegue fazer uma série de coisas que eram impensadas lá no tempo do Alan Turing. Então, esse espaço, esse buraco de tempo, né, esse gapzinho de tempo, entre 1950 e 2024, o que mudou? Todo mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, vocês acabaram de me dizer, né? As máquinas evoluíram, a inovação nos trouxe máquinas muito mais velozes, com muito mais capacidade, né? Então, tudo isso nos trouxe a inteligência artificial. A inteligência artificial existe desde 60, mas ela não estava acessível, tá? E recentemente, mais precisamente em 2022, nós tivemos, pode passar, nós tivemos, não dá para deixar de citar, a proliferação, a popularização dos chatbots. Que foram o quê? ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot. Mas isso, gente, essa figurinha, ela é clássica, né, para explicar um monte de coisas, né? Ela é clássica. Porque isso aqui, esses aplicativos que a gente tem, que todos os dias surge um novo, vamos falar a verdade, todo dia a gente aparece um novo para a gente testar. E a gente se diverte, vamos falar a verdade, é bom. E eu digo para vocês, testem tudo, porque vocês... DeepSpeak, exatamente, bem lembrado. Esse tá dando o que falar, né, Pedro? Então, testem, gente, porque olha só, a gente vive num momento incomum, né? Nós vivemos algo sensacional. E olha, a tecnologia, eu tenho um pai, como eu falei lá no início, a tecnologia, mesmo para as pessoas mais resistentes à tecnologia, elas mesmo assim entendem a tecnologia como uma ferramenta. Sabe como eu expliquei tecnologia para o meu pai? Por que usa-se tanto, blá, 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 blá. Pai, tenta ir lá na horta fazer um canteiro sem enxada. Não dá? Pois é. Então, é uma ferramenta. Nós precisamos da internet para trabalhar, nós precisamos da tecnologia para trabalhar, não é verdade? Mas tem que lembrar uma coisa: esses aplicativos que a gente fuça, brinca, muda a cor do cabelo, fica bonito, essas coisas todas, são a pontinha do iceberg. Embaixo disso existe tanta coisa, né? Existe tanta possibilidade, né? Deixa eu até ver ali do caso da íris dos olhos, né? Teve um caso mesmo, deixa eu voltar aqui no chat, recuperar o chat. Opa! Tem tanta coisa para a gente testar. Sim, esse caso, Maria Luísa, foi lá em Portugal e deu o maior bafafá. Porque na verdade, assim, a pessoa só teve uma ideia, né? Foi lá com a câmera e foi dando zoom, 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 né? E todo mundo achando que era algo fenomenal. A verdade é que
é aquela história, né? Nós que somos gente boa estamos na internet, aqueles que não prestam também foram junto. E aí estamos nós aqui, né? Agora, o que tem de gente vendendo ferramenta, vendendo possibilidades, não se engane, tá? A inteligência artificial, ela por si só, o chatbot que tem lá disponível, ela por si só é capaz de ajudar vocês a fazerem tudo, absolutamente tudo. Mudou o jeito de perguntar, só isso. Agora, para uma inteligência artificial me ajudar, eu tenho que fazer boas perguntas. Não vai lá escrever lá o que é ativo. Ela vai responder. E você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai colocar lá no trabalho. Aí o professor vai saber que é plágio. Pronto, acabou. Não é assim que se usa inteligência artificial. Inteligência artificial também precisa se usar com inteligência. Eu estou escrevendo uma tese de doutorado com inteligência artificial. Caramba, dá para fazer isso? Ah, claro que dá. Já pensou se eu não pudesse usar inteligência artificial para isso? É talvez a coisa mais difícil que eu vou escrever na vida, né? Posso usar? Claro. Posso usar e posso ensinar os meus professores do doutorado a usar e mostrar como eu estou fazendo. Isso é usar inteligentemente. Agora, simplesmente o raso, eu fico indignada quando os meus alunos vão lá e pegam a minha pergunta, colocam lá no chat GPT e copiam a resposta de volta. Quero morrer, porque sinto muito, dá para descobrir, tá? Só para... Fechando parênteses, não é esse o assunto da palestra, né? Mas dá para descobrir. E esse cenário também se refere à rede social. Esse mesmo iceberg que a gente tem com relação ao mundo que a gente enxerga, né, a gente tem com relação à rede social. Pode puxar ali, e aí nós vamos olhar para o ambiente das redes sociais. As redes sociais, elas, hoje com a própria IA, né, totalmente automatizada, tudo se vende, virou um grande marketplace, né, tudo está à venda, inclusive nós. Né? Por quê? Porque se vocês acham que quando vocês vão ser recrutados para uma empresa, o chefe de vocês não vai lá olhar a rede social de vocês, grande engano, né, gente? Vai lá olhar e vai ver que você botou lá na segunda-feira. Eu odeio segunda-feira. Eu odeio meu chefe. Eu adoro essa, né? Ai, que saco, meu chefe está falando de novo, né? Então, cuida o que faz também, porque isso vai impactar não somente na comunicação organizacional, mas de repente você nem entra na empresa, né? Antes da entrada, né? Também precisa usar inteligência, é verdade, Letícia, é isso mesmo. Pode avançar ali. E nesse sentido é que vem alguns cuidados que vocês já até falaram antes, né? A gente já comentou da comunicação organizacional ter um objetivo, ter um público-alvo, pode passar, que aqui a gente já falou. O gerenciamento de crises e a reputação online, cuidado, né? Cuidado com as respostas. Existe uma grande questão que as pessoas acham que a internet é terra de ninguém. Isso já existiu uma vez. Lá no tempo da linha de escada, eu acho que era mais ou menos assim, era um faroeste. Agora não, tá? Agora não. Tudo, não se engane, tudo é rastreável, tá? Totalmente rastreável. Então, essa coisa de... É claro que com as redes sociais, as nossas dúvidas e as nossas indignações, elas ficaram mais visíveis. Imaginem assim, vocês compraram uma geladeira da marca X, tá? X não, porque vai ser do Elon Musk. X, agora o meu exemplo ferrou. Sei lá, uma marca qualquer, que quer uma, né? Qualquer uma. Eu comprei uma geladeira dessa marca. E, de repente, cheguei em casa e a geladeira simplesmente não gela.
Eu comprei para ser verão brasileiro, país tropical, cerveja gelada, né? Aquela coisa toda. Cadê? Quem disse que gela? Eu, como cliente, eu tenho a rede social. E olha, é uma arma grave para mim como cliente. Agora vamos para o outro lado do balcão. Você vendeu a geladeira. E aí? Como que isso pode gerar uma crise? Isso pode fazer com que empresas voltem a produzir produtos ou deixem de produzir produtos. Recentemente teve o caso da Kit Kat, aquele chocolate que só tinha nos aeroportos uma época. Tinha que esperar alguém viajar para a gente poder comprar o Kit Kat. Agora tem em todo lugar. Por quê? De tanto. Também teve um caso do House que tinha caído de linha. Se eu não me engano, é o House Verde, que voltou agora de novo. Teve casos recentes de brinquedos que voltaram porque houve todo um movimento no Twitter, nas redes sociais, dizendo, olha, aquele brinquedo que eu brincava com quando eu era pequeno, quero dar para o meu filho, não existe mais, né? Isso sem contar, claro, a questão das avaliações, né? Google, Facebook, é cheio de estrelinha para todo lado e nós, como empresa, precisamos olhar para isso, né? E ver como se responde, né? Exatamente. Pode ser, a rede social ela pode ser um grande aliado, tá? Um grande aliado na comunicação das empresas, mas ela também pode ser uma, uma encrenca, né? Exato. Isso, o Gabriel colocou uma coisa aqui, né? Que antes de comprar qualquer coisa, ir para o Reclame Aqui. Acho super útil. Eu também faço isso, Gabriel. Muito útil. Por quê? Mas olha, isso deu, vocês vão de convir comigo, que deu para nós consumidores, no papel de consumidor, um grande poder, né, Gabriel? Deu um poder muito grande para quem compra, porque as pessoas elas podem opinar pelos produtos. Uma vez a gente ia lá, comprava a geladeira, era lá no Natal, quando reunia toda a família, que a gente ia contar que a geladeira da marca X não funcionava. A gente não tinha essa comunicação. Ainda assim, a gente vivia em rede. De novo, provocando. Rede social. Ora, a família é uma rede social, a turma da igreja é uma rede social, meus amigos sei lá, do Paddle são uma rede social, né? Então, existia a comunicação, mas ela não era tão rápida quanto é hoje. E voltando, né? Lá no início, quando vocês falaram de toda essa velocidade nos impacta claramente aqui, nesse local da reputação online, do gerenciamento de crise, porque as empresas elas precisam olhar para isso, né? E a verdade é a seguinte: uma notícia boa demora, para viralizar. Agora, uma confusão, um perrengue, não dá meio-dia já está viralizado em todas as redes sociais, né? Pode avançar ali. A comunicação também externa, que a gente já falou, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostam de responder chatbots? Só sim ou não? Aquelas ferramentas que a gente entra lá e daí começa a fazer um monte de perguntinha. Existe uma pesquisa, muito boa a resposta. Ali, opa, não, sim, odeio, eu gosto, depende do chat. Olha só, existe uma pesquisa que diz o seguinte, que o segundo passo, tá, do chatbot tem que ser humanizado. Foi a Aline que colocou, depende do humor, depende do dia, né, Aline? A gente até tolera, né?
Bem isso mesmo. Tem dias que vai, mas tem dias. Mas voltando, a gente. O segundo passo é tipo assim: bem-vindo ao chat da papapá. O segundo passo já tem que ser humanizado. Por quê? Porque entregaram o resultado. Embora o chatbot com IA agora já está começando a ficar inteligente, e às vezes ele responde, pode ser integrado com ERP, pode ser integrado com sistemas, e aí pode ficar interessante. Perceberam? Essa comunicação precisa ser. Essa é uma comunicação ágil, porque isso está fora da empresa, né? Então, se vai fazer automação, faz bem feito. Senão, não faz. Por mais que, não todos estão fazendo, sem modismo, tá? Como dizia a mãe da gente, né? Você não é todo mundo. Mãe, todo mundo está indo na festa. Você não é todo mundo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se for fazer automação com IA, tá? Faz bem feito. Porque ninguém quer algo que entra em loop e fica respondendo sim e não e aquela confusão, né? Então, é muito importante esse cuidado com... E essas ferramentas, elas são parametrizáveis, tá? É facilmente de parametrizar. Pode avançar para a gente já ir na conclusão. E antes vocês falaram, né, da Lei Geral de Proteção aos Dados, né, da LGPD, né? Tá, deixa eu ver aqui, o Pedro colocou... Isso é verdade, depende do assunto, né? Quando você... linha de telefone celular, meu Deus, né? Ok. Desafios éticos. A ética é uma discussão importantíssima do ponto de vista da IA, tá? Justamente por conta de que ela tem muita coisa, tanto na IA quanto nas redes sociais, naquele pedaço escuro, né, do iceberg. E aí podem ser deepfakes, pode ser a deep web, a dark web, e não só nesses locais, que também são locais extremamente seguros, também tem que ver isso, não é só coisa ruim, mas os próprios algoritmos. Os algoritmos do Facebook, da Meta, por exemplo, ninguém consegue entender. Já tentaram de todos os jeitos, né? Sim, eu vou deixar os slides para vocês, tá? O Maurício colocou aqui, quando os menus e submenus não dão opções, né? Eu também não gosto disso, Maurício. Quando eu entro num looping, numa enrascada, né? Eu entro, vou indo e eu tento e não saio e fico ali só me estressando. Eu tenho um horror a isso, né? É exatamente isso que o Maurício colocou. Esses desafios éticos se dão justamente por conta da necessidade que se tem de uma regulamentação. O Brasil avança a passos largos nesse sentido, né? A Europa já tem algumas restrições com relação a assuntos, com relação a diversas coisas que já são restritas, né? O Brasil já está avançando também nisso. A nossa LGPD, ela é muito boa no sentido da utilização da imagem. A própria Lei Carolina Dickmann surgiu justamente em momentos em que foram ápice das coisas que aconteceram no nosso país, né? O Brasil é um país que usa muito a internet, usa muito rede social, sempre está no ranking dos 3 que mais usam as redes sociais, sempre. Tá? Eu nem trouxe os dados aqui, mas se alguém tiver interesse, eu posso estar encaminhando para vocês. Tem um relatório que chama Data Portal, que é atualizado todos os anos, com todos os dados. São 500 e poucas páginas mostrando como o brasileiro usa a internet e tal. É muito interessante para dados, né?
para quando você está fazendo alguma pesquisa. O próprio uso ético da IA é sempre uma discussão, né? Mas enquanto a gente está falando de uma organização, a gente também tem que lembrar que tem valores, tem estratégias, né, que precisam ser lembradas. Pode avançar. O futuro, se é que a gente pode arriscar algum futuro, né? Nesse cenário. Uma vez eu gostava de brincar de futurologia. Ah, isso vai acontecer, isso vai... Não, não vai, agora não dá mais. Mas o metaverso ainda não deu no que tinha que dar, tá? Então, ainda vem mais coisas, né? O metaverso é para além dos jogos, né? Porque foi usado muito nos jogos de maneira bastante desvirtuada. A própria IA, tá? Ainda tem muito que explorar, usar ela de maneira ética, responsável, né? E o Omnichannel, que é justamente a ideia de integrar todos os canais dentro de uma organização. Talvez seja essa a solução, Larissa, para aquela coisa chata né, que é nós ficarmos batendo papo lá com o robozinho, né? Porque agora o robozinho, agora eles humanizaram o robozinho. Perceberam que agora cada um tem um nome, né? Hoje vi um que chamava Manuel. Eu disse, isso só pode ser português, né? Porque hoje eu entrei no meu sistema, no meu ERP, eu entrava, dava um botão direito e chamava uma pessoa. Hoje apareceu o Manuel. Eu disse, nossa, quem é o Manuel? Né? Aí descobri que o Manuel está lá para me ajudar. Vamos ver, Maurício, se ele vai ajudar mesmo, né? Então, isso é outro assunto. Mas essa capacidade que as empresas têm de gerir diversos canais. Nós nos comunicamos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo telefone. Olha só quanta coisa, né? Por quantos caminhos, e aí nós voltamos lá no início. Isso é proposital. Lá no início nós falamos de complexidade. A comunicação organizacional, ela é complexa, ela vem de diversos lugares. Seja eu conversando com meu colega do lado, seja formal, informal, independente dos canais que ela vem, ela é complexa, não porque ela é difícil, porque ela tem diversos caminhos de chegada. Pode avançar ali, acho que só avançar até as perguntas. Entendeu? Pode ir. Esse material eu vou deixar para todo mundo aí, depois que daí tem mais algumas coisas que eu falei, só não... Aí, é sobre perguntas, gente. Veja aqui, todo esse cenário, né, mudou a forma da gente fazer perguntas. Porque uma vez a gente entrava no Google, até a forma da gente perguntar as coisas hoje é diferente. Quanto melhor as nossas perguntas, melhor vão ser as respostas. E quando nós falamos de IA, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. IA, a tecnologia como um todo, ela é feita de conexões. Dados que conectados geram uma informação. A inteligência artificial, antes de mais nada, ela é um grande banco de dados. E ela se torna generativa quando ela faz essas conexões, e dessas conexões cria outras. Por isso que nós precisamos de máquinas muito potentes. Por isso que somente agora nós tivemos a possibilidade de ter inteligência artificial disponível nos nossos computadores em casa, ou até no celular, porque as nossas máquinas evoluíram muito. Mas quanto melhor for a pergunta que eu fizer para a IA, melhor vai ser a resposta. E quanto mais eu desafiar ela, mais ela vai me responder. Imaginem assim, a gente tem uma grande tabela de Excel gigantesca, cheia de dados, de tudo aquilo que a gente quer saber, e nós precisamos transformar isso, né, em dados importantes para mim. Certo, Angélica? É justamente isso. Pô, tem muita coisa que eu posso fazer, para além do chatbot.
né? Para além de usar o chatbot, é olhar para essa inteligência como uma dica, né? No sentido de como usar. Imaginem assim, vocês contrataram um assistente que vai ajudar vocês na vida inteira, em tudo que vocês resolverem fazer. Se você estiver fazendo alguma coisa na cozinha, ele pode ajudar. Se você estiver resolvendo um problema complexo da faculdade, ele pode ajudar. Se você estiver fazendo uma criação para a empresa de marketing, ele pode ajudar. A questão é como nós usamos. Porque senão, daqui a pouco, nós estamos todos iguaizinhos, né? Aí vem a questão do uso ético. O profissional que se diferencia no mercado, não é aquele que usa IA não vai avançar, pelo contrário. Eu diria que aquele que usar bem a IA. É quase uma alfabetização, né? Quase quando a gente ia na aula e tinha que aprender, né? A Larissa falou da IA e de psicóloga. Eu tenho uma colega que também faz o mesmo, e é muito legal. Porque a IA, ela vai... existe agora, né, dependendo da IA que você está usando, ela vai se moldando conforme a tua alimentação. Então, você vai colocando coisas referente a você, né, Larissa? E aí vem trazendo informações baseadas num padrão de comportamento que é teu, né? Então, isso tudo é justamente para ajudar a gente, para nos tornar mais inteligentes, para nos tornar mais criativos, né? Pode ser um mediador imediato. Sim, isso é muito bom, né? O professor deu tal exercício, eu não sei como fazer, né, Paula? Me explica direito isso. Pô, me dá exemplos, me ajuda nas profissões, né? Que tipo de estratégia mais interessante? Consegue me dar exemplos de quando essa estratégia funcionou? Gente, é um banco de dados. Corre, é enorme, tem muita coisa, né? Deixa eu ver, Kellen. Se puder recuperar, Divani, eu acho que eu perdi a fala. Ou Kellen? Enfim, tudo isso que nós tudo isso que nós falamos, opa, aqui, desculpa. Estou tentando achar aqui. Aqui, esse lance de IA só me faz pensar que a Siri foi meio que mãe que me fez melhorar tudo hoje em dia. Perfeito! Gente, se serviu para ajudar vocês, parabéns! É esse o papel da tecnologia. Volta lá na enxada, né? Volta lá na enxada. O que faz? Ajuda. E a IA não é nada mais do que isso. Tecnologia tem que ser usada como ferramenta. Mas tem coisa que ela é sensacional. Ok, olha quanto bom eu posso ser. O quanto melhor eu posso ser. Já que eu tenho uma ferramenta tão poderosa no meu celular, agora vamos voar baixo, não é? Olha o profissional que eu posso ser tendo tanta informação. Se lá no tempo que nós tinha internet de escada, ele tinha que acessar meia-noite para não pagar 2 pulsos, a gente já fazia um monte de coisa. Imagina com uma ferramenta dessas, né? A própria Siri, a Siri já foi se alimentando das próprias assistentes virtuais agora, né? Todas elas se alimentaram daquilo que a gente foi colocando. Eu gosto mais de tal música, eu gosto mais dessa temperatura no quarto, e já vai deixando tudo do jeito que a gente quer. Que beleza! O meu sonho de consumo, o Luciano deve lembrar que eu sempre falava,
Eu sossego quando a minha geladeira mandar uma mensagem para o supermercado e eu chegar em casa, as compras estiverem na geladeira. Aí eu vou dizer, chega, agora eu não vou mais estudar, agora chegou o suprassumo daquilo que eu imaginava que a tecnologia fosse chegar. Vamos ver aqui. A questão da adaptação também é muito importante. É que nós, como seres humanos, a gente sempre resiste, né? Seja mudar de casa. Toda vez que a gente vai mudar de casa, a gente já fala, ixi, que confusão, vou ter que mexer em todas as roupas, e aquela confusão. A gente resiste à mudança, é do ser humano. Então, se a gente deixar de lado essa resistência, né? Bem tranquilo. Você já me manda, de acordo com... Ai, que chato essa tua IA. A Cláudia colocou ali que a IA dela já dá a receita de acordo com a dieta. Essa aqui não ia dar certo, não ia se criar aqui em casa, não. Mas é interessante, né? Porque é uma forma da gente ter informações relevantes o tempo todo para a gente, né? Isso é muito legal. Na verdade, assim, um dos grandes mitos que a gente acabou não falando aqui, e vou usar ele para finalizar a minha fala, e vou deixar aberto para se tiver alguma questão que eu tenha perdido aí, Divane. Um dos grandes mitos que existe com relação à tecnologia é que ela tira os empregos das pessoas. Olha, eu tenho 26 anos de tecnologia nas costas e até hoje só vi criar novos empregos. Claro que eu preciso estar atento, eu preciso estar olhando o tempo todo para as mudanças, para aquilo que vai ficando, né, de novidade, como eu posso aproveitar aquela novidade, né? Quando começa qualquer tecnologia, já olho, puxa, como é que eu posso usar isso para as minhas aulas, né? Para melhorar as minhas aulas. Como é que isso pode ser interessante lá na empresa? Isso aqui não tem nada a ver, então esquece. E aí vamos, né, sempre olhando, né, de uma maneira que a tecnologia nos ajude, né? E não chegue naquela situação de que os nossos empregos dependam dela. Eu acho que aí também perdeu-se a humanidade. A inteligência artificial é justamente artificial, ela não é humana, né? E a diferença é justamente, sempre quando me falam sobre isso, sobre esse paradoxo, eu digo, quando a inteligência artificial for capaz de ter empatia, opa, aí pode ser que nós estaremos mais a perigo. Mas, por enquanto, ainda não. Eu vou deixar aqui os meus contatos, redes sociais, e-mail, os slides eu vou deixar com a professora Edivane, vou deixar com ela, tá? E aí, se vocês tiverem alguma questão mais pontual, e se eu pulei alguma coisa aí, eu vi ali no final, de repente me fala que eu já retomo alguma coisa, tá? Mas fiquem bem à vontade para me chamar nas redes também, me mandarem e-mail. Tudo isso que eu falei para vocês tem uma fundamentação teórica, mas eu realmente não quis trazer os autores, tá? Então, se estou fazendo um trabalho sobre tal tema, me fala que eu tenho como mandar os artigos para vocês bem tranquilo, tá? É mais no sentido de que eu não quis deixar os autores para não ficar muita apresentação de doutorado, né? Mas né, para facilitar e para a gente também avançar. Tá joia. Tadiane, foi ótima a palestra, eu acredito que foi bem pontual. Pelo que eu pude ver, o pessoal foi interagindo aqui e o nosso tempo já está meio que já esgotadinho, né? Exato. Então, mas eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigada, Tadiane. Obrigada por todos vocês que participaram, interagiram com a gente aí no chat, né? Nós vamos estar disponibilizando os slides, tá? Isso. E
logo mais teremos outras palestras com outros temas, né, para agregar no conhecimento, no aprendizado de todos. Ok, muito obrigada, pessoal. Obrigada pelas palavras aí de vocês. Foi uma honra trabalhar com vocês aí essa noite. Conhecer vocês é muito bom. A Edna colocou uma coisa bem interessante ali. Pessoal, então eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada mais uma vez, Tadiane, muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso para todos.